Meus amados e minhas amadas, eu sou o professor Ricardo Cameniche, professor de Química do Coque Palmas, e nesse calor do Tocantins estou eu aqui tomando meu açaí e lembrei de uma situação que toda vez que eu tomo um açaí eu sinto uma certa azia. E toda vez que a gente sente essa azia, a gente precisa administrar algum fármaco, no caso o próprio sal de frutas ou o leite de magnésia. E aí eu me pergunto e pergunto a vocês, qual o princípio químico que tem a ver esses compostos com a nossa azia? Então é para essas perguntas e para outras, que nós vamos conversar sobre essa aula de hoje, falando sobre química inorgânica. Bem, senhoras e senhores, como estávamos falando anteriormente, vamos conversar um pouco sobre a química inorgânica, mas primeiro vamos introduzir o assunto para vocês. Dentro da química inorgânica, a gente vai estudar as substâncias de origem mineral. Então é tido como principal diferença entre a inorgânica e a orgânica essa situação. A inorgânica vai trabalhar as substâncias de origem mineral e a orgânica vai trabalhar as substâncias de origem animal, vegetal, ou melhor, de origem nos seres vivos. Outra característica, outra ideia que nós podemos ter é que a inorgânica teremos 4 divisões dentro da inorgânica para a gente falar. A primeira são os ácidos, então nossa primeira divisão que nós iremos trabalhar são os ácidos. Logo em seguida falaremos das bases ou hidróxidos, também falaremos dos sais e dos óxidos. Outra ideia que nós podemos também falar antes de começar a parte de funções inorgânicas é a diferença da ionização e da dissociação iônica. O processo de ionização tem como base principalmente a água. Então a água vai ser responsável pelo processo de ionização das moléculas. Já a questão da dissociação iônica, nós também temos a questão da água, só que a água vai vir e vai conseguir quebrar o meu componente, quebrar a minha molécula em íons. Então entenda, na parte de ionização, nós estamos falando de moléculas covalentes, então elas não são formadas por íons, e a água vem e consegue fazer esse processo de ionização. E na dissociação iônica, nós estamos falando de moléculas iônicas, onde a água vem e separa simplesmente esses íons, ok? Em seguida, nós precisamos entender o que seria o grau de ionização e o grau de dissociação. Tá, sabemos que as moléculas vão ionizar ou sofrer essa dissociação. Mas todas as moléculas ali presentes, elas vão ter essa capacidade, elas vão sofrer esse processo. Então, através disso, nós temos a ideia do grau de ionização e do grau de dissociação iônica. Ambos são trabalhados através deste alfa. A diferença é que, para o grau de ionização, eu vou trabalhar o número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas. Já para a dissociação iônica, é partículas ionizadas, partículas dissociadas, dividido pelo número de partículas dissolvidas. Ok? Em seguida, nós vamos para o estudo das funções inorgânicas propriamente dito. A primeira função inorgânica que nós trabalharemos é a função chamada ácidos. Esses ácidos que nós trabalhamos dentro da inorgânica são os ácidos de Arrhenius, desse senhorzinho que está aqui na tela. Arrhenius, então, propõe na sua ideia o quê? Qual que é a sua teoria? Ácidos são compostos que, em solução aquosa, se ionizam, produzindo como único íon positivo ou como único cátion os íons H+. Essa forma H+, é uma forma simplificada. Ele também pode aparecer para a gente como H3O+. Então, ácidos são todos os compostos que em meio aquoso sofrerão um processo de ionização e vão liberar como único íon positivo o íon H+, ou cátion H+, ou cátion H3O+, também, que pode aparecer para a gente. Os ácidos possuem como característica organoléptica
o sabor azedo. Então as características organolépticas trabalham essa questão do olfato, do paladar, do visual. E dentro delas a gente pode dizer que os ácidos possuem sabor azedo. Lógico, nós não vamos experimentar todos os ácidos porque os ácidos podem fazer mal para a nossa saúde. Mas nos ácidos que nós podemos ingerir, nós percebemos essa ideia do sabor azedo. Então ficou convencionado que todos os ácidos teriam sabor azedo. Outra característica dos ácidos é que os ácidos conduzem corrente elétrica quando em meio aquoso. Então, segundo Arrhenius, os ácidos vão estar em meio aquoso, sofrem ionização. Quando sofre ionização, libera cátion e ânion. Então, quando ele libera cátion e ânion, eu tenho íons na minha solução. Quando eu tenho esses íons, vai ser um sistema, vai ser um ambiente propício para essa condução de corrente elétrica. Então, eu posso dizer que uma solução ácida, uma solução aquosa de um ácido, é sim um condutor de corrente elétrica. Agora vamos falar da classificação dos ácidos. Então vamos pensar aqui, como que nós podemos classificar e como que nós podemos dividir esses ácidos? Primeiro ponto, a gente pode organizar esses ácidos através da quantidade de hidrogênio ionizável que eles apresentam em sua estrutura. Então observem só. Aqui nós temos os monoácidos. Os monoácidos, eles também são chamados de monopróticos. São aqueles que vão apresentar apenas um único hidrogênio ionizável. Por exemplo, HCl, HNO3. Já os diácidos ou dipróticos vão apresentar 2 hidrogênios ionizáveis em sua estrutura. Triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis. Também é conhecido como triprótico. Tetrácidos, também são conhecidos como tetapróticos, vão ter 4 hidrogênios ionizáveis em sua estrutura. Façamos um parêntese nessa situação. Não é porque o meu ácido possui 4 hidrogênios ionizáveis que esses 4 hidrogênios ionizáveis serão ionizados. Então entendam que grau de ionização tem a ver com uma coisa e quantidade de hidrogênio ionizável é outra coisa. Não é porque o meu ácido tem 4, tem 3 hidrogênios ionizáveis que eles serão fáceis de tirar. O grau de ionização vai mostrar o quê? O quão fácil ou quantas moléculas eu consigo fazer isso. Quanto mais moléculas eu tenho ionizadas, mais fácil é tirar esse hidrogênio. Portanto, mais forte vai ser o meu ácido. Fica a dica para vocês. Outra característica que nós podemos trabalhar dentro dos ácidos é quanto à estrutura da molécula, a presença de oxigênio ou não. Então, para os ácidos que têm oxigênio em sua estrutura, esses ácidos serão chamados de oxiácidos. Para os ácidos que não têm oxigênio em sua estrutura, serão chamados de hidrácidos. Outra forma de classificar os nossos ácidos é de acordo com a força. E aqui fica uma dica do titio Japa para vocês. Nos hidrácidos, eu preciso lembrar da família 7A ou do grupo 17 da tabela periódica, né? Que é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, certo? Os hidrácidos de cloro, bromo e iodo são considerados ácidos fortes. Então, os hidrácidos da família 7A de cloro, bromo e iodo são considerados ácidos fortes. O ácido de flúor, ele é um ácido moderado. Qualquer hidrácido diferente desses daqui será fraco, ok? Já nos oxiácidos, precisamos saber a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. Então, por exemplo, se eu utilizo o H2SO4, eu tenho 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Esse 4 menos 2, a gente tem um valor de 2. 2 entra em que caso? Um ácido forte. Então, quando essa subtração, quando essa diferença do número de oxigênios e do número de hidrogênios for
3 ou 2, eu estou falando de um ácido forte. Quando essa diferença for 1, eu estou falando de um ácido moderado. E quando essa diferença for 0, eu estou falando de um ácido fraco. Fica mais uma dica aqui do titio para vocês. Nós temos o caso do H2CO3, que é o ácido carbônico. 3 menos 2, nós temos 1. Então, teoricamente, esse daqui seria um ácido moderado. Porém, esse ácido ele não é um ácido moderado. Ele vai ser considerado um ácido fraco. Por que que ele será considerado um ácido fraco? Vou mostrar para vocês. Observem aqui um átomo de carbono, átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio. Quando eu tenho dois grupos hidroxilas, ou melhor, dois hidrogênios com oxigênios ligados a um único carbono, eu vou promover um processo de desidratação muito forte. Então entenda, para essa molécula vai ser muito mais fácil desidratar do que ionizar. Então, como que seria o processo de desidratação aqui? Eu vou perder uma água. Então, eu tiro aqui, sai uma água. Então, me sobra aqui CO2 e água. Então, essa é a ideia. Por isso que o ácido carbônico ele é considerado um ácido fraco. Outra forma de classificar os ácidos é de acordo com o grau de ionização, conforme falamos lá no início. Então, para o meu ácido ser considerado forte, esse meu grau de ionização ele tem que ser maior que 50%. É o caso, por exemplo, do HCl, que possui um alfa de 92%, o H2SO4, que possui um alfa de 61%. Para esse meu ácido ser considerado moderado ou semiforte, esse meu alfa tem que estar entre 5% e 50%, que é o exemplo do HF, que tem um alfa de 8%, o H3PO4, que tem um alfa de 27%. E, para o meu ácido ser classificado como fraco, ele tem que ter um alfa menor que 5%, que é o caso, por exemplo, do HCN, com um alfa igual a 0,008%. Olha aqui quem apareceu, o H2CO3, que é o ácido carbônico, tem um alfa de 0,18%. Isso quer dizer que ainda existem moléculas que vão sofrer o processo de ionização, mas é a maioria? Não, só algumas que vão fazer esse processo. Agora vamos discutir a parte mais complicadinha que nós temos aqui dentro, que são o processo de dar nome aos ácidos, a nomenclatura propriamente dito. A nomenclatura mais fácil é a dos hidrácidos. Os hidrácidos, basta você colocar o nome do elemento mais hídrico. O nosso problema já está nos oxiácidos. Quais são os principais hidrácidos que nós temos? Nós temos HF, que é o ácido fluorídrico. Nós temos HCl, o ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, o famoso trava-língua, ácido iodídrico. Nós temos H2S, ácido sulfídrico, né? Nós temos o HCN também, que é o ácido cianídrico. Esses são os principais hidrácidos. Percebam, não tenho oxigênio em sua estrutura. Então, todos eles terminam em hídrico. Ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico e cianídrico. Agora nós vamos discutir os oxiácidos. Como que é dada essa nomenclatura dos oxiácidos? Então observem aqui, nós temos a ideia de quando ganha um oxigênio, então vai ser um ácido perico. Temos a ideia de quando perde um oxigênio, que é o ácido oso. E quando perde 2 oxigênios, que é o ácido hipooso. Mas, professor, não estou conseguindo entender essa ideia. Eu preciso saber alguma coisa a mais aqui? Sim, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora no quadro. Agora é a hora que vocês me perguntam, mas professor, qual a quantidade de hidrogênio e qual a quantidade de oxigênio que nós devemos utilizar, que nós precisamos na nossa estrutura? Muito simples. 1, 2, 3, 1,
2, 3, 4. E a quantidade de oxigênio, professor? 3, 3, 3 e 3, 4, 4 e 4. O 3, 4 vezes e o 4, 3 vezes. Todos estes ácidos aqui que eu vos apresento são os ácidos ICO. Então eu estou falando do ácido nítrico, do ácido carbônico, do ácido bórico, do ácido clórico, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido silícico. Conforme havia falado para vocês, os ácidos eles podem ganhar ou perder oxigênio. Então, se o ICO aumenta um oxigênio, nós temos a ideia do per-ICO. Mas, professor, todos os ácidos vão ser per-ICO? Não, professor. Apenas aqui, ó, o nosso exemplo, o HClO4. Então, HClO3 ganha um oxigênio, nós temos o HClO4. Então, nós temos o ácido perclórico. Então, se o ácido ICO perde um oxigênio, nós temos o ácido oso. Todos os ácidos vão poder ter a fórmula oso? Não, apenas aqueles que são formados ou que apresentam ligações coordenadas. No caso, HNO2, nós temos HClO2, H2SO3, H3PO3. Certo? E aí, se esse meu oso perde mais um oxigênio, nós temos o caso do hipooso. Nós temos o caso do hipooso. Todos eles vão poder ser hipooso? Não. Nós temos, então, o HClO, nós temos o H2SO2 como exemplos de ácido hipooso. Então, recapitulando, HNO3 é o ácido nitroso. Então, ele pega o ácido ICO, o ácido nítrico, no caso, tira um oxigênio e nós temos o oso. Professor, em termos de estrutura, do ácido nítrico para o ácido nitroso, vai fazer alguma diferença? Não, porque aqui, olha só, como eu tenho 3 oxigênios e um desses oxigênios está ligado por ligação coordenada, ao tirar esse oxigênio, eu não vou mexer na estabilidade do meu composto. Tudo certo, então? Então vamos voltar para a nossa lousa digital para a gente continuar a nossa aula. Então, entendida essa ideia da ganhar oxigênio, perder oxigênio, vamos para a nossa outra forma de se aprender essa nomenclatura, outra forma de se dar essa nomenclatura, que é através do NOx. Então, quando se fala em NOx, eu posso determinar o NOx do meu átomo central e, dependendo do NOx do meu átomo central, eu consigo ver as terminações que eu acabei de conversar com vocês. Para isso, eu quero mostrar para vocês no quadro. Então, vamos ver como que se dá a nomenclatura dos meus compostos utilizando o NOx. Por exemplo, H2SO3. Sabemos que o NOx do hidrogênio, ele é mais 1. Mais 1 vezes a quantidade de hidrogênio, temos mais 2. Então, mais 1 vezes 2, mais 2. O NOx do oxigênio, ele é menos 2. Então, professor, nos ácidos eu posso ter como base o NOx do hidrogênio sendo mais 1 e do oxigênio menos 2? Perfeito. Então, menos 2 vezes 3, nós temos menos 6. A soma dos NOx aqui tem que ser igual a 0. Então, qual número somado a 2 e subtraído de 6 dá 0? Nós temos o caso do mais 4. Então, 2 mais 4, 6. Menos 6 igual a 0. Então, percebam, observem que o NOx do enxofre nessa situação é mais 4.
Quando o NOx é mais 4, segundo a nossa tabelinha e nossa regra de NOx, nós temos uma nomenclatura oso. Então este é o ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. Ok? Neste caso aqui, nós precisamos ter algumas atenções. São quais ácidos? O H2CO3, o H4SiO4. Por que, professor, que eu tenho que ter atenção aqui? Fazendo as contas, o NOx, tanto o NOx do carbono quanto o NOx do silício, vai ser mais 4. Acabei de falar para vocês que o mais 4 é o caso do oso. Nesse caso, o mais 4 aqui vai ser uma exceção. O mais 4 vai ser ico. Então, para o ácido carbônico e o ácido silícico, apesar deles terem o NOx do átomo central mais 4, nós temos a nomenclatura em ico. Certo, meus amores, meus amados, minhas amoras? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, entendemos essa ideia da questão do NOx e da nomenclatura com o uso de NOx, ok? Então, em seguida, nós temos mais outra visão dos ácidos, que é a questão da hidratação dos ácidos. A hidratação, o grau de hidratação, tem a ver com a seguinte situação. Eu tenho o ácido orto, que é o de maior hidratação. Por exemplo, qual ácido orto que nós temos? O H3PO4, que a gente acabou de aprender, que é o ácido fosfórico. Para criar o ácido metafosfórico, por exemplo, eu preciso retirar uma água. Então, esse ácido menos uma água, nós temos HPO3. Então, o HPO3 é o que nós chamamos de ácido metafosfórico. Já outra ideia, outro grau de hidratação desse ácido é o ácido piro. Para se fazer o ácido piro, pegamos o ácido orto e multiplicamos por 2. Então, H3PO4 vezes 2. Nós temos H6P2O8. Em seguida, nós subtraímos uma água. Então, menos H2O. Então, nós temos H4P2O7. Então, este é o ácido pirofosfórico. Então, aqui eu tenho 3 estados de hidratação do ácido fosfórico. O ácido ortofosfórico, que é o H3PO4. Nós temos o ácido metafosfórico, que é o HPO3. E nós temos o ácido pirofosfórico. Dentro deles, o ácido ortofosfórico ou fosfórico é o ácido de maior hidratação entre eles. Então, depois de termos visto a introdução, como que é a definição de ácidos, quais são as suas classificações, vamos ver alguns usos e alguns ácidos presentes no nosso dia a dia. Primeiramente, vamos trabalhar o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele vai ser um produto químico utilizado na indústria, certo? Ele também é um indicador de desenvolvimento de um país, porque o ácido sulfúrico ele está presente nas baterias de veículos e nas baterias em geral. Ele é o líquido presente ali dentro da bateria. Então, quanto mais baterias o meu país tem, mais ácido sulfúrico vai ser produzido. Nós temos também o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é o responsável pela digestão dos seres humanos. Então ele está presente dentro do suco gástrico. Ele que é o ácido presente no processo de digestão dos seres humanos. Além disso, o ácido clorídrico também pode ser encontrado em lojas de construção como ácido muriático, utilizado para remover tintas de piso quando você pinta e respinga, por exemplo, no azulejo da casa. Nós temos também a questão do ácido nítrico, o ácido nítrico utilizado para fazer fertilizantes e produção de explosivos. Temos também o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico vai ser utilizado para fazer a
o jateamento de alguns vidros para transformar o vidro em um vidro fosco. Então o vidro está lá translúcido, a gente passa ácido fluorídrico, a gente faz o jateamento com esse ácido fluorídrico, ele vai virar fosco. O ácido fluorídrico ele é o único ácido capaz de corroer o vidro, certo? E além disso, o ácido clorídrico também é utilizado para fazer a gravação do chassi do carro no vidro dos carros, dos veículos automotivos. Com isso, encerramos então a nossa primeira aulinha que fala sobre a questão da química inorgânica. Então, aqui nós vimos a introdução da química inorgânica e entendemos como que são os ácidos, como são classificados, como é a nomenclatura deles. Bom, espero que tenham gostado. Agora eu vou ali tomar meu sal de frutas porque a azia aqui tá grande. Beijos para vocês e até a próxima. Muito obrigado!